Olá, o meu nome é Sheila Campos, eu sou comunicadora há mais de 30 anos, sou artista, sou ativista, sou sobretudo uma militante. E eu participei da União Underground TV para falar sobre a arte ou as artes como espaço de empoderamento para as mulheres. As artes são, elas eram, elas estão se tornando espaço para esse empoderamento? Bom, muitas questões aí podem ser abordadas, né? Ao longo da história das artes, nós vemos que não. As mulheres foram sistematicamente apagadas como autoras. As mulheres foram tomadas sempre como objeto a serem retratadas, e isso é muito mais claro e fácil de se perceber nas artes visuais, nos quadros, nos nus, né? Na música também. Mas como autoras, como artistas, enunciadoras, as mulheres não constam dos livros de história da arte, não constam nos museus, elas não estão presentes em vários dos espaços de legitimidade dessas expressões artísticas. Na virada do século XX para o XXI, nós temos então aí a explosão mesmo do feminismo e dos feminismos, nas suas várias vertentes. E aí sim, as mulheres e também as pesquisadoras e autoras feministas fazem uma revisão da produção de várias mulheres em séculos passados para finalmente fazer justiça a muitas delas. Esse trabalho ainda vem sendo feito e é ininterrupto e creio que inacabável. A gente vai ter muito tempo ainda fazendo isso. No campo das artes, isso sem entrar em outras áreas, né? Nas ciências, na economia, na política, né? Porque nós temos grandes autoras de tratados políticos que nós não estudamos na escola, não estudamos nas graduações. Nós temos, enfim, mulheres que atuaram e foram muito importantes em diversas, se não em todas as áreas. E aí, voltando para o campo das artes, nós agora sim temos tido um pouco mais de espaço para as artistas mulheres, para as artistas mulheres enquanto autoras. E nós precisamos batalhar também por esse espaço na teoria das artes e na crítica das artes, porque predominantemente masculina e masculinista, essa teoria e essa crítica insiste em invisibilizar a nossa produção. Então, para se ter um exemplo, o primeiro romance brasileiro, o primeiro romance do nosso país foi escrito por uma mulher. Mas a crítica apagou e você, por exemplo, que está nos assistindo agora, certamente não sabe disso. Então, nós lutamos muito para fazer diferença e para contar de uma maneira diferente todas essas histórias. Há uma autora da qual gosto muito, chamada Patrícia Maiaio, e ela fala mais demoradamente, mais minuciosamente sobre esse trajeto das mulheres nas artes, sobretudo nas artes visuais. Eu recomendo essa leitura. Bom, eu criei um espaço chamado Escola Feminista de Brasília, que entendo como um espaço de formação, porque nós também vivemos essa dicotomia. Geralmente as feministas atuam muito, nós somos demandadas demais para atos, para mobilizações, para apagar incêndio, para fazer denúncia, para fazer vigília na frente da delegacia das mulheres, etc. e tal, dado, né, o contexto em que nós vivemos, o Brasil, um país extremamente feminicida, misógino, campeão mundial de assassinato de pessoas trans, quer dizer, e cuja evolução da violência, né, vem numa escalada devido a esse desgoverno, e aí a gente tem essas lutas para travar. Mas é imprescindível também uma formação teórico-crítica, filosófica, né, que nos embase. E aí, aquelas feministas que têm o privilégio de passar pela universidade conseguem encontrar uma professora feminista, entrar num grupo de pesquisa feminista ou até mesmo frequentar uma roda de conversas de feministas e ter acesso a todo esse legado que é imenso, que é amplo. Mas as companheiras das quebradas, as companheiras que estão em casa, as companheiras que não têm acesso a esse espaço privilegiado ainda das universidades, né,
ficam encontrando informações aleatórias e às vezes muita desinformação nas redes e em outros espaços. Então a Escola Feminista de Brasília, ela foi criada para homens e mulheres de todas as idades. É um espaço, claro, antipatriarcal, anti-imperialista, anti-especista, anticapacitista e anti-etarista. Então nós não temos esses preconceitos e fomentamos, né, o fim disso. E aí nós estudamos as obras das autoras feministas. Nós lemos juntos e debatemos minuciosamente autoras que vão de Simone de Beauvoir às brasileiras, Lélia Gonzalez, às sul-americanas, às autoras do Sul Global, e estamos procurando também as autoras indígenas e por aí vai. E aí a partir desse arcabouço teórico, nós voltamos para as nossas lutas reais aqui no mundo externo, né? E às vezes também, muitas vezes, no mundo privado, né? Nas nossas vidas particulares. Então, foi uma experiência maravilhosa poder ter falado disso num programa, né, jovem, muito voltado para os jovens. É claro que tem público de todas as idades, né? Eu mesma tenho 50 anos, mas o Union Underground, né, como o próprio nome fala, tá fora, né, da caixinha, tá avant-garde, né? Então assim, são essas expressões que puxam, que vêm à frente, né, locomotivas assim. E aí foi muito importante poder debater um pouco disso num programa como este, né? E é importante nós difundirmos cada vez mais essas discussões. A formação feminista, ela é para homens e mulheres e para desconstruir uma série de distorções e deturpações que fazem mal a todos os gêneros, não só aos minorizados, mas aos próprios homens também. Então, acredito que a gente precisa realmente ampliar isso, ter nas escolas. E é engraçado, porque no Brasil, quando a gente lê ou fica sabendo de notícias como na Finlândia, os meninos nas escolas estão aprendendo sobre cuidado. Escolas na Nova Zelândia estão ensinando os adolescentes sobre consentimento e por aí vai, a gente acha o máximo. Mas aqui no Brasil, aí quando se pensa em implementar esse tipo de iniciativa no nosso país, causa um estranhamento. Nós temos que destruir esse conservadorismo. Esse conservadorismo também está muito ligado ao colonialismo. O Brasil foi um país escravocrata, escravagista. Há um autor, o Gessé Souza, cuja tese é de que a mais antiga instituição do Brasil é a escravidão. E daí muitas das nossas formas de pensar e visões de mundo, né? E nós reproduzimos isso. E esse conservadorismo hipócrita, moralista, mas que a gente sabe que é da boca para fora, porque da boca para dentro, ou de casa para dentro, ou na vida particular das pessoas, ele não se materializa, né? Ele não é coerente com o discurso. Então a gente sabe que isso está muito ligado também a essa estrutura e essa formação do Brasil, essa invasão, esse extermínio de povos aqui já existentes e a maneira como depois, né, a colônia se consolidou. Então, também acho importante mencionar isso no momento em que nós estamos vivenciando mais um acampamento Terra Livre aqui em Brasília, né? Povos originários de todos os cantos do país aqui reunidos para não serem mais assassinados, não terem seus territórios invadidos, não sofrerem essa violência descabida e autorizada, né? Autorizada pelas instituições que vem acontecendo nesses anos. Então, tudo isso se liga nesse sistema capitalista que tem como dois sustentáculos o patriarcado e o racismo. E os feminismos entram justamente, são uma luta que bate de frente com esses três, na verdade, com esses dois alicerces, e com o sistema também
capitalista. A gente normalmente, né, só o feminismo liberal é capitalista, os outros não são. Então toda uma epistemologia e toda uma luta, uma prática, uma praxis também complexa e que diz respeito a todos nós. E aí quando eu digo que os feminismos, por exemplo, são anti-imperialistas, isso também nos leva à desmercantilização da vida, né? Então, nós precisamos sempre dar conta disso. E aí eu quero ilustrar com um exemplo muito claro que nós tivemos e muito recente. Na pandemia da Covid-19, os países que melhor se saíram e que mais protegeram a sua população tinham mulheres à frente, com destaque para a Nova Zelândia, cuja primeira-ministra mulher, e para a Alemanha. E os outros países também tinham, os 5 melhores países, os 5 países que tiveram melhor desempenho, tinham mulheres à frente. Então a gente realmente precisa pensar sobre isso. O lucro não pode estar acima da vida. E aí as mulheres que lutam há tantos séculos, né, contra esses valores e contra essa forma de estar no mundo, sabem mais do que ninguém e estão agora mais fortalecidas para nós ampliarmos esta maneira de estarmos aqui.